Vamos agora duplicar novamente nosso último slide. E aqui eu vou colocar outros, vou colocar Smart Art, que nós não vimos ainda, ok? Então, o que seria o Smart Art? O Smart Art, ele é um objeto gráfico também. Nós vamos encontrar ele aqui na guia Inserir, tá? Smart Art. Então, quando nós clicamos aqui em cima, ele vai abrir uma janela. E nós temos aqui várias categorias. Então, por exemplo, quando eu quero demonstrar uma lista qualquer, eu tenho esses modelos aqui de Smart Art. Quando nós clicamos em um determinado modelo, ele nos dá aqui como que vai ficar a sua visualização no meu slide. E também ele me dá aqui uma descrição de qual é o objetivo desta forma gráfica aqui, tá? Por exemplo, se eu quero demonstrar um processo qualquer, né? Então, eu tenho aqui vários modelos que eu posso estar utilizando para demonstrar este processo, tá? Seleciono qualquer um deles e ele me dá aqui a visualização, então, e o objetivo desta forma. E por aí afora, se eu quero demonstrar um ciclo qualquer, uma hierarquia, e aqui pode ser uma hierarquia da minha estrutura funcional da minha empresa, por exemplo, né? Ou da minha equipe, ok? Tenho uma categoria chamada relação, né? Onde eu vou ter a relação de uma determinada variável em comparação com outra, ou algumas variáveis em relação a outras, tá? Matriz, quando eu quero demonstrar uma matriz qualquer, por exemplo, se eu quisesse desenhar uma matriz SWOT, né? Essa figura aqui seria bem apropriada, tá? Formas de pirâmide, tá? Sempre quando eu quero mostrar relações proporcionais ou ainda de hierarquias também, tá? E eu ainda posso inserir formas que contenham imagens. Então, se eu clicar aqui, tá? Eu vou poder inserir imagens com legendas e assim por diante. Então, basta eu escolher um modelo qualquer e clicar em OK. Nesse momento, ele vai inserir a forma escolhida aqui no nosso slide. Notem que ele sempre traz bem grande, né? Depois a gente vai ajustando. E aqui onde eu tenho o texto, na verdade, eu vou substituir por aquilo que eu necessito. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que fosse, eu estou demonstrando atividades, então, vou colocar aqui atividade A, aqui vou colocar, então, atividade B, atividade C, tá? Então, tanto faz, eu posso clicar aqui dentro e escrever o meu texto, ou eu posso utilizar esta setinha que aparece, tá? Eu clico nela, ele vai abrir essa caixa aqui de diálogo, onde eu posso estar adicionando o meu texto também. Então, por exemplo, ó, aqui para atividade A, eu tenho um tópico, né? Então, eu poderia aqui e descrever como que funciona essa atividade. Então, essa atividade inicia quando o operador detecta alguma falha no sistema. E agora imagine vocês que eu quisesse inserir mais um tópico dentro dessa mesma atividade. Como é que eu faço? Basta chegar aqui no final e dar um Enter. Ele cria automaticamente um novo tópico e aí eu posso adicionar. A partir desse momento, o operador aciona a gerência, por exemplo, não? Tá? E assim eu posso indo. Imagine que, em vez de 3 atividades, eu tivesse 4 atividades. Então, poderia posicionar aqui onde estou e dar um Enter. Ele cria automaticamente uma outra atividade, tá? Então, poderia colocar aqui atividade C. E aqui eu posso alterar a atividade D. Na atividade B aqui eu não tenho nenhum tópico, então eu posso dar um Enter. Ele sempre vai criar o mesmo nível da anterior.
Se eu quero num subnível, como está aqui, eu clico no Tab, tá? Para fazer a indentação. E aí, descrevo, então, esse tópico da minha atividade B. Essa atividade inicia logo após o término da atividade A, por exemplo, tá? Então, eu posso tranquilamente ir inserindo os dados a partir desta janela que ele abriu aqui, tá? Aqui eu vou alterar a atividade C, refere-se ao fato de ter finalizado a atividade B. Aí, por fim, aqui, a atividade D, né? Então, vou colocar aqui a atividade D inicia logo após o término da atividade C e corresponde ao último passo do processo, ok? Então, assim que funciona essas descrições. Agora, imaginem vocês que eu necessitasse excluir um tópico desse. Como é que faz? Bom, é simples. Eu venho aqui e excluo, tá? Ele automaticamente vai puxando tudo para cima, ó. Então, vou tirar esse aqui também. E pronto, tá? Então, só tem que ter o cuidado, então, de ressequenciar, né? Caso seja necessário, ok? Aqui, ó, a qualquer momento eu posso fechar essa janela e ainda eu posso diminuir, né? Esse Smart Art para que fique num tamanho menor. Notem que essa fonte que eu tenho aqui dentro das formas, ela está um pouco exagerada, eu posso ajustar, então venho aqui na página inicial e vou alterar para, por exemplo, 18, tá? E aqui ao lado são formas que eu tenho também, né? Então, eu posso selecionar essas formas e também tentar aumentar elas um pouquinho para essas, para o que eu escrevi aqui fica um pouco mais visível. Então vou deixar aqui para o lado. E agora eu vou arrastar elas mais para cá, tá? Volte. Tá? Posso selecionar elas aqui. Posso selecionar uma por uma aqui. E também arrastar um pouco mais para cá. Para ter um pouco mais de espaço aqui para visualizar o que foi digitado. Então, esse aqui é um exemplo, né? Nós temos outros vários exemplos, e se eu clicar aqui em apresentação de slides, eu vejo como vai ficar, tá? Então, esse aqui, posso selecionar toda a imagem e alterar em qualquer momento. Então, quando eu estou trabalhando com Smart Art, ele também vai habilitar uma guia só de ferramentas para Smart Art. Então, se eu clicar aqui em Design, eu tenho alguns estilos já prontos que eu posso estar selecionando, tá? Então, tem alguns estilos diferentes, ó, esse aqui é bem bacana, este aqui também, tá? Então, eu seleciono aquilo que eu quero, ó, tá? E aplico conforme o meu desejo, tá? Vou pegar, deixa eu ver esse aqui, achei esse aqui bacana, então vou colocar este aqui, tá? Posso arrastar ele mais pro centro aqui, deixar um pouco mais centralizado, né? Poderia vir aqui alterar as cores dele, se eu quisesse, então colocar vários coloridos aqui, este aqui, por exemplo, tá? Este, né? Então, note que à medida que eu vou passando o mouse aqui, ele vai me demonstrando aqui embaixo como ficaria, tá? E aqui na guia formatar, então, eu posso também alterar, né, a correlação ao preenchimento da forma, o contorno e por aí afora. Então, essa é a ferramenta Smart Art. Vamos duplicar esse nosso último slide novamente, tá? Aqui nós só vamos dar uma olhadinha rapidamente em outro objeto que nós temos disponíveis no PowerPoint, que a gente utiliza bastante, que são as formas. Então, vou dar um delete aqui nesse Smart Art. Então,
Quando eu quero inserir uma forma qualquer, eu vou clicar aqui neste botãozinho de formas, e eu tenho vários, né? Então, eu posso, por exemplo, estar utilizando setas, qualquer tipo de seta. Quando a gente trabalha com formas, ele automaticamente habilita as ferramentas de desenho. E aqui, ó, no canto superior à esquerda, ele nos dá um painelzinho com as formas, com as últimas formas que a gente utilizou, tá? Que a gente pode estar inserindo automaticamente, por exemplo. Então, se eu quiser inserir uma outra aqui, eu venho aqui, clico diretamente em cima da forma e desenho ela, tá? Então, eu tenho vários tipos de formas que eu posso estar utilizando, e as formas vão ser interessantes em diversas ocasiões, né? Eu posso ter aí vários momentos onde eu poderei estar necessitando inserir formas. E notem que quando eu clico aqui na guia inserir formas, eu tenho várias outras, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar um balão, né, de informação, se eu quero inserir, por exemplo, alguma coisa, alguma forma, né, de nuvem, tenho aqui também, né, que é bem bacana para a gente montar apresentações. E por aí afora, vou pegar mais um aqui só, que eu acho bacana também, que é essa forma de pergaminho, tá? Então, eu vou inserir, como padrão, ele sempre vai inserir com a cor azul, e eu posso, em qualquer momento, selecionar a minha forma, tá? E aplicar uma outra formatação ou um outro estilo que eu já tenho aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero preto, né? Então, vou colocar aqui preto e aqui em qualquer uma dessas formas eu posso digitar um texto qualquer, né? Então, por exemplo, aqui eu quero mudar, vou mudar para verde, esse aqui vou selecionar por aqui, ó, o vermelho, tá? Então, eu faço o preenchimento, eu altero o estilo da forma do jeito que eu quiser, tá? Vou colocar esse aqui, por exemplo, sem preenchimento, né? E por aí afora. Um azul, um aqui laranja, lá um desses aqui, traço, a nuvem, vou colocar aqui a nuvem em cinza, ok? Então, várias formas, e eu vou utilizar, então, dependendo da minha necessidade, certo?